Vamos lá. Sejam bem-vindos, vamos começar a revisão de MS. Lembrando que hoje, dia 4/2, foi aberto, não foi aberto, mas foi divulgado o ENAM 3, primeiro ENAM de ano 2025. Tem 4 meses para uma preparação. E antes de começar a revisão, então, cada um aqui vai falar alguma experiência que teve, como que conseguiu mais tempo, como conseguiu concentrar mais para o estudo. Na minha concepção, o mais difícil do concurso que a gente tem que ver são as 3 esferas. Tem uma esfera que é da vida, né, que é da vida social, a esfera do estudo e a esfera familiar, que nessa daí vai estar envolvido também as relações de trabalho e tudo, né? Porque normalmente o familiar tem dificuldade em entender que o horário de estudo é um horário de trabalho. Então, o mais importante para mim é eliminar o já que, né? Você convencer seus familiares e eliminar o já que. Já que você está aqui sem fazer nada, já que você está só estudando, vai comprar o pão, já que você não está aqui, troca a lâmpada. Não está aqui não, né? Já que você está aqui, troca a lâmpada. É tentar fazer o familiar entender que a gente está cumprindo um trabalho, né? Que estudar para concurso não é um estudo mesmo, é um trabalho, é uma vocação. E é muito difícil eles verem, porque concurso público é como se fosse estilingue. Então, durante um tempo, parece que você está indo para trás, que você não está ganhando. E a gente está sempre naquela mesma toada. E isso talvez preocupe o pessoal que está na casa, sua mulher, seu filho, sua mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, é conseguir dar o adequado tempo em cada esfera. Quando estiver estudando, tem que estudar com afinco. Quando estiver com os familiares, tem que estar participando das reuniões em casa. Quando estiver trabalhando, tem que estar trabalhando de verdade. E quando estiver na fase de social, os amigos, tem que estar dando atenção para eles. É ter tudo isso dividido. Se a gente tentar sacrificar todos os outros só para dar atenção no concurso, não vai dar certo também. Vai chegar uma hora que não aguenta. Mas é dar focado 100% naquilo que você está fazendo. Na minha opinião, isso é o mais importante. Agora o Paulo vai falar alguma coisa. É isso aí, pessoal. A gente estudou agora há pouco o mandado de segurança, a gente vai entrar na lei do mandado de injunção. Essa é uma revisão que a gente faz do que a gente já estudou nas últimas 3 semanas. Então, a cada 3 semanas, a gente pega uma semana inteira e faz a revisão. Esse nosso grupo aqui, a gente tem isso aí que o Marcelo falou, um objetivo de também trazer um esforço de cada um aqui, cada um falando da sua necessidade, da sua dificuldade, a gente vê que a gente não está sozinho. E um dá força para o outro e seguimos juntos. Essa união aí faz uma força muito diferenciada, porque com esse tipo de estudos, com pouco tempo que a gente começou a estudar nisso aí, a gente já, dessa forma, com lives, fazendo dessa forma, com esse método, a gente já angariou bons resultados já. Pouco tempo a gente já tem aqui amigos aqui entre nós que já está aprovado no ENAM. A gente ainda continua estudando para o ENAM, porque ainda 2 ainda precisam passar e a gente segue com esses estudos aqui. Vamos firme. Lembrando que o Paulo, ele é bem focado em cartório também, já foi em prova oral, já quase pegou o cartório, está bem no limite para pegar um cartório de notas, de cartório de imóveis, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente vocês vão ver o nome dele entre os próximos aprovados de Minas Gerais. Carlos? A experiência que eu posso passar aí para quem está começando agora, eu já tenho mais ou menos uns 4 anos que eu estudo regularmente, todos os dias, praticamente todos os dias, alguns finais de semana, mas a experiência pessoal é que vocês têm que se conhecer, né? Não adianta vocês quererem seguir a mesma regra de outra pessoa. Cada um tem uma forma de estudar, cada um aprende de um jeito. Uma das formas que eu aprendi foi de que eu tenho um limite para estudo. Não adianta você estudar para cumprir meta se você não aprende. Você tem que estudar para aprender. Se você está estudando para cumprir meta e não está aprendendo, você está perdendo o seu tempo. Porque você não está aprendendo
você vai ter dificuldade na hora de fazer a prova. Então, um erro muito grave de quem está começando a estudar é estudar para cumprir meta, não se conhecer, não entender o seu limite de aprendizagem e, mais do que isso, não... É um erro grave que eu cometi durante muitos anos, que foi não fazer leitura de lei cabo a rabo. Quem não faz a leitura de lei provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande de passar em concurso público. Vai ficar sempre abaixo ali da nota de corte. Nunca vai conseguir chegar, pelo menos é uma experiência que eu tive. Porque às vezes você deixa de ler uma lei, ou uma letra de lei, e você bate o olho na prova e fala assim, poxa, parece que eu não estudei nada. Mas é porque você não estava familiarizado com aquela lei ou com uma lei específica que estava no edital. Então, assim, se conheça o seu limite, não estude para cumprir meta, estude para ter qualidade de aprendizagem. Então, assim, o tempo ele tem que ser administrado. E a constância vai fazer você ganhar corpo durante o tempo. Essa é a experiência que eu tenho desses 4 anos aí estudando. Eu já atingi, a maioria dos concursos eu atinjo sempre ali acima da média. Já fiquei em ponto de corte aí por 6 pontos, por 7 pontos. Eu fiquei, inclusive, no Enan, eu fiquei por 1 ponto. Fiquei por 1 ponto no Enan, não entrei porque as questões que foram anuladas, elas não foram, não me beneficiou. Então, assim, não contem com isso também. Uma questão divisor de águas. Uma questão que você perde na prova, o Marcelo também já teve experiência com isso, o Paulo também. Então, uma questão que você erra na prova é um divisor de águas para a sua aprovação. É isso. Lembrando que ele passou uma errada no gabarito sem querer, foi isso que prejudicou. Porque a prova da FGV ela é muito extensa e cansa muito a gente. Então, antes de passar o gabarito, se não tiver com o tempo estourando, vai no banheiro, passa uma água no rosto e volta. Talvez seja a parte mais importante. Mas é isso, então. Vamos lá. Já está compartilhada na tela, né, a lei? Sim. Só os pontos mais importantes aí, né? As que Só os estão pontos mais marcados. importantes. Só o que está marcado em roxo. Então, vamos lá. Artigo 2º. Conceder-se a MS sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Artigo 3º. São legitimados para o MI como impetrante as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmem titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2, e, como impetrado, o poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Parágrafo 2º do artigo 4º. Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão no original ou em cópia autenticada, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntado cópia à segunda via de petição. Artigo 5º. Recebida a petição inicial, será ordenada: 1. A notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias do documento, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste informações. 2. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse no feito. Artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Parágrafo único. Da decisão do relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para julgamento da impetração. Artigo 7º. Fim do prazo para a apresentação das informações, será ouvido o MP,
que opinará em 10 dias após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para decisão. Artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Então, importante, a decisão terá eficácia limitada às partes. Parágrafo 1º. Poderá ser conferido efeito ultra partes e erga omnes a decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Artigo 10º. Sem prejuízo dos efeitos produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Artigo 11º. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeito ex nunc, ou seja, não retroage, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgada, salvo se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Isso é de muita importância. Salvo se a aplicação da norma lhe for mais favorável. Em regra, não retroagem as relações. Deu o trânsito julgado a decisão do MI para a pessoa, formou a decisão para ele do que a lei se deu. Se ela não for mais favorável, a norma não retroage para ela. Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Aqui há a perda do objeto. Você tem como pedido fazer a lei, se ela surge antes de você julgar, morreu o processo. Artigo 12. O MI coletivo pode ser promovido, 1. Pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. 2. Por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício dos direitos e liberdade de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. 3. Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativa em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinente suas finalidades, dispensada para o tanto a autorização especial. Parágrafo único. Os direitos, a liberdade e prerrogativas protegidos por MI coletivos são pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Artigo 13º. No MI coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituído pelo impetente, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 9º. Parágrafo único. O MI coletivo não induz dispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda coletiva no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. MS e MI tem que ter a desistência. Na ação civil pública é a suspensão, você pede para suspender. Artigo 14º. Aplica-se subsidiariamente ao MI as normas do mandado de segurança disciplinado pela Lei de Código de Processo Civil, pelo Instituto e pela Lei 13.105 de 2015.
observado, disposto em seus artigos 1045 e 1046. Só relembrando aqui, antes da gente mudar e terminar essa aqui para ir para a última, como que funciona? Pode ser você, Paulo, por favor? Explica para a gente como que se dá a doutrina do MI para saber se é erga omnes, se não é, se você só notifica o órgão, se você faz a lei. Está sem som. Tá. É sobre a teoria concretista, é isso? Isso. Eu não queria falar o nome para não induzir, mas é exatamente isso. Sobre o mandado de injunção, existem teorias concretistas, né? Na verdade, A teoria concretista e não concretista. E a não concretista, sim. Pela não concretista, o órgão julgador do mandado de segurança simplesmente dá o direito, mas não aquela ordem não faz a lei. Pela concretista, a própria ordem já faz a lei. Pela não concretista, o órgão julgador oficia ao Poder Legislativo para que produza a lei num prazo assinalado. Agora, pela concretista, a própria redação da decisão já faz efeito como efeito de lei. Daí a gente tem a concretista geral, individual e tem a intermediária. A concretista geral é que faz efeito para todos. E a intermediária? Como funciona? A intermediária eu não me recordo, não. Carlos, a intermediária, como funciona? A concretista intermediária? Se eu não me engano, a concretista intermediária funciona assim: o órgão ele oficia para que seja no mandado de injunção seja realizada aquela situação que está com aquela lacuna. Mas se ele não realiza, o próprio órgão delimita ali uma situação em que aquilo vai ser parcialmente realizado durante um determinado período, até que uma lei venha regulamentando. Se eu não me engano, a intermediária funciona assim. É exatamente isso. Você dá um prazo para o ente ou para a autoridade que não fez, que faça. Passado o prazo, você já estipula qual vai ser a lei usada ou faz a lei, até que venha uma nova manifestação do Congresso Nacional ou da autoridade que não fez. Então é isso. Terminamos aqui. Paulo, quer falar alguma coisa? Agradecer aos nossos ouvintes e seguimos firmes. Nós vamos ainda fazer uma outra chamada aqui para a lei do habeas data. Carlos? É isso aí, pessoal. Vamos seguindo firme aí, vamos para o próximo vídeo. Até lá, abraço a todos. Então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenha gostado. Desculpa qualquer falha nossa. E vamos continuar junto.